Bom, gostaria de ressaltar que é extraído do livro Finais de Torre de Vassili Smyslov. Esse é o vídeo 3, capítulo 2, particularidades das torres, o final de rei e torre contra rei e torre. A principal trio das lutas enxadrísticas que trataremos nesta obra é a torre. Por isso é útil, antes de tudo, familiarizar-nos com suas propriedades específicas, ou dito de outra forma, com sua fisionomia enxadrística. A torre é uma peça que opera à distância, como a dama e o bispo, porém com a diferença de que seu raio de ação não depende da casa em que esteja colocado. Desde a casa torre-dama, por exemplo, as mesas 14 casas, que ela anda, ela também pode andar em qualquer lugar do tabuleiro, as mesmas 14 casas. Assim sendo, a centralização, que geralmente reforça a efetividade de outras peças, não tem influência alguma no caso das torres. A torre necessita de espaço, linhas abertas, verticais e horizontais. Por isso se procura, nas aberturas de meio jogo, colocar a torre em linhas abertas ou semiabertas. E a penetração na penúltima horizontal, na que se acham quase sempre os peões inimigos. Permite geralmente a ganância de material. No período final da partida, depois da troca da maior parte das peças e peões, é quando o tabuleiro oferece para as torres as colocações mais favoráveis, elevando o seu valor. Normalmente, bispo e cavalo são mais fortes no meio jogo que torre e peão. Contrariamente, no final de torre e peão, torre e peão são com frequência tão fortes como bispo e cavalo. Nas verticais, a torre apoia o avanço dos peões. O avanço dos peões próprios e para o avanço dos peões inimigos. À medida que o leitor avança no estudo deste livro, poderá aprender o importante papel que joga esta propriedade das torres nos sinais desta classe de peças. A efetividade à distância das torres permite perseguir ao rei inimigo sem proteção, com prolongadas séries de cheques. Coloquemos o rei negro em um dama e a torre branca também em um dama. O rei negro necessita 6 jogadas para chegar até a torre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E livrar-se de seus perigosos cheques. Isso demonstra também que a torre perde grande parte de sua efetividade se se acha perto do objetivo que ataca. Qual é, pois, a distância mínima em que a torre conserva sua efetividade longe na luta contra rei e peão? 3 casos, tá? Vejamos esse exemplo do diagrama 7. D4, torre 2 cheque, D5, torre 2, D5, torre 2 cheque e rei 6, seguido de peão 5 bispo. Agora vejamos esta posição.
no qual a torre luta com êxito contra o rei e peão. Rei 4 dama, torre 1 cheque, rei 5, torre 1 bispo dama, exclama. Erro seria torre 1 rei cheque, interroga, rei 6 dama, torre 1 dama cheque, rei 7 bispo, torre 1 torre e peão 5 bispo. Rei 5 dama, torre 1 dama cheque, rei 6 bispo, torre 1 bispo dama cheque, rei 5 cavalo, torre 1 cavalo dama cheque, e o peão rei 6 torre, torre 1 bispo dama, e o peão não pode ser avançado. Então aqui a conclusão é que a distância mínima entre a torre e o peão no inimigo há de ser, pois, de 3 casas. Assim, no diagrama 7, se fossem as negras para jogarem, a jogada aqui extremaria seria torre 1 bispo dama, que já não tem mais 3 casas. Aí teria 3 casas, o necessário para poder lutar contra o rei. Passamos ao final de rei e torre contra rei e torre. Naturalmente, o resultado normal é de empate. Só é possível ganhar posições em que um dos reis esteja no canto ou lado do tabuleiro com ameaça de mate. Vejamos. Nesta posição, temos uma interessante jogada que exclama, que é peão 5 dama. Obviamente, se torre toma peão, rei 4 bispo ameaça mate e o ganho da torre. E se as negras não tomam o peão, por exemplo, vou jogar assim, rei A5, as brancas jogariam rei D4 e a distância seria só 2 casas, que não possibilitaria para as negras conseguir lutar com êxito contra o rei e peão. Lembra? Para lutar com êxito, a torre precisa de 3 casas. 2 casas ela já perde. E nessa posição temos um conhecido estudo de Saavedra, o qual é muito instrutivo. C7, torre D6 cheque, rei B5 exclama. Naturalmente, se rei C5, torre D1, dama e torre C1 empata. Rei B5 exclama, torre D5 cheque, rei B4, torre D4,
D3, rei C2. O que parece, se venceu a resistência das negras. Como vão impedir que o peão se transforme em dama? Torre D4, que exclama. Pois, se torre, se peão avança e faz dama, torre cheque, dama toma e afogado. Então torre D4 exclama. E agora avança, coroando torre, não dama, que merece 2 pontos de exclamação. Aí torre A4 para evitar o mate. E rei B3, ameaçando o mate e a torre ao mesmo tempo. E aqui temos um conhecido estudo de Horwitz, no qual as brancas jogam e ganham. Rei 5 bispo, rei H7, rei F6, torre A8, dama, torre toma e torre mate. Aqui também ganharia torre H1, única, e torre mate também. Bom, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima, capítulo 3. Obrigado.